Você já se perguntou se existe um plano oculto entre o Brasil e as Escrituras Sagradas? Algo que ninguém ousa contar, porque colocaria em risco tudo o que você pensa saber sobre fé, nação e profecia. O que está por trás da história espiritual do Brasil pode estar diretamente ligado ao fim dos tempos. Sim, o que você vai ouvir agora foi silenciado por décadas e só os olhos espirituais conseguirão entender. Se você acha que conhece o Brasil, prepare-se para enxergá-lo como nunca antes. Se este conteúdo já te deixou pensativo, imagine o que vem pela frente. Não saia sem antes deixar o seu like, porque ele ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir essa verdade urgente. E se você ama a palavra, quer entender os tempos proféticos e está buscando discernimento espiritual, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho. Aqui, o que está escondido, vem à luz. E se esse vídeo tocar o seu coração, se essa mensagem te fizer tremer por dentro, escreva nos comentários agora: Senhor Jesus, abre os meus olhos espirituais antes que seja tarde. Não se cale, testemunhe, confesse, reaja, porque o inimigo quer o silêncio, mas nós proclamamos a verdade. Pouca gente sabe, mas o nome Brasil aparece escondido em antigas profecias e registros espirituais de séculos passados. Não diretamente como Brasil, mas como uma terra distante, reservada, guardada para um tempo específico. Isaías 66:19 menciona: E enviarei sobreviventes deles às nações distantes, que não ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Uma terra que seria alcançada por último, mas preparada desde o princípio. E por mais que muitos pensem que o Brasil é apenas mais um país latino, ele é, na verdade, um campo espiritual estratégico. Você sabia que o Brasil é a nação com o maior número de cristãos fora dos Estados Unidos? Que é o país com mais igrejas evangélicas no mundo? E que seu território abriga locais onde pactos espirituais foram feitos, alguns com Deus, outros com forças das trevas. Agora pense, por que tanto ataque? Por que tanta corrupção, tanta divisão? A resposta está na guerra espiritual invisível por essa terra. O Brasil é um campo de batalha profético, e poucos percebem. Muitos missionários americanos já foram enviados ao Brasil, não por acaso, mas por direção divina. Eles não sabiam, mas estavam plantando sementes em um solo profético. E o inimigo, percebendo isso, se apressou para corromper, infiltrar, dividir. Você começa a entender agora? Nunca te contaram isso, porque não convém aos poderosos que o povo saiba. Mas Jesus disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa terra do futuro está no presente de Deus. Mas o tempo está se esgotando, a profecia se move. E o Brasil tem um papel decisivo. Você sabia que há registros históricos apontando que o Brasil foi consagrado espiritualmente muito antes de ser descoberto? Os primeiros navegadores portugueses trouxeram mais do que espelhos e cruzes. Eles trouxeram pactos. O marco de fundação espiritual do Brasil não foi apenas a missa realizada em 1500 por Frei Henrique de Coimbra. Ali houve uma invocação, uma entrega simbólica, mas espiritual, que envolveu não apenas o nome de Jesus, mas também nomes que não aparecem nas Escrituras. Sim, sincretismo. Desde o começo, alianças foram feitas com o sagrado e com o profano, com o Cristo verdadeiro e com falsos deuses. E o que isso significa? Significa que o Brasil nasceu em guerra. Enquanto os céus aguardavam uma nação rendida ao Cordeiro, a terra tremia com cultos secretos, oferendas, feitiçaria disfarçada de religiosidade. O que era para ser solo santo virou campo minado. Mas Deus não se esqueceu do Brasil. Salmo 33:12 diz: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor levantou homens e mulheres ocultos aos olhos do mundo, mas poderosos na intercessão. E aqui está o ponto mais assustador. O Brasil, segundo muitos estudiosos e intérpretes proféticos, será um dos últimos redutos de avivamento antes da grande tribulação. Você ouviu bem. A perseguição virá. A pressão espiritual aumentará. Mas antes, um fogo será aceso em meio ao povo que ainda busca a santidade. E esse povo não estará em templos luxuosos, mas nas casas simples, nas ruas, nas vilas esquecidas. O inimigo sabe disso. E tem investido pesado para destruir essa semente. Pornografia, corrupção, idolatria, desvalorização da família, tudo isso são armas usadas para cegar o povo. Mas Deus ainda diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se esse povo for o Brasil, você começa a sentir o peso disso? O Brasil não é apenas uma nação tropical,
É um território escolhido para tempos finais. Mas para cumprir esse papel, precisa despertar. Você está pronto para entender o que vem depois? Se o Brasil tem um papel profético, por que ele ainda vive tantos escândalos, crises e confusões espirituais? Porque toda nação com destino no reino enfrenta resistência feroz. Lembra-se do Egito antes da libertação? 10 pragas. Lembra-se de Jerusalém antes da cruz? Uma cidade tomada por religião morta e líderes corruptos. Não se engane, o caos não é sinal de ausência de Deus, mas de oposição à promessa. O Brasil está cercado por promessas bíblicas que poucos percebem. Isaías 42:10 diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, vós que descei ao mar e tudo que há nele, as ilhas e os seus habitantes. Essa terra distante com voz profética no tempo do fim tem nome. E o inimigo tenta silenciar sua voz com política podre, igrejas corrompidas e escândalos sem fim. Mas o Espírito Santo está soprando em meio às ruínas, e há um remanescente que está se levantando com discernimento. Jovens que rejeitam o entretenimento vazio e abraçam a palavra. Pastores que não se vendem. Famílias que jejuam e oram em silêncio. Você percebe o padrão? Quanto mais pressão, mais o ouro aparece. E o Brasil tem muito ouro espiritual escondido. Mas há algo urgente que precisa ser dito. O tempo do evangelho fácil está acabando. Chega de profetadas, campanhas por dinheiro, shows com o nome de Jesus. Deus está chamando o Brasil para a guerra espiritual verdadeira. Uma guerra onde a arma é a santidade, a armadura é a verdade. E o campo de batalha é o coração do povo. Apocalipse 3:2 diz: Sê vigilante e consolida o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Essa palavra ecoa sobre o Brasil. Muitos estão dormindo, mas ainda há tempo. E talvez Deus esteja usando este vídeo para te despertar. Porque se você entendeu até aqui, algo já está se movendo dentro de você. Mas ainda há mais. O plano para o Brasil não termina com esperança. Termina com fogo. Agora escute com atenção. O que estou prestes a revelar pode mudar completamente a forma como você vê o tempo do fim. Há uma teoria entre estudiosos bíblicos e profetas de várias nações, de que o Brasil será um dos últimos lugares onde o evangelho puro será pregado livremente, antes do fechamento total das portas. Sim, enquanto outras nações cristãs estão se curvando a ideologias contrárias à Bíblia, e a palavra está sendo censurada em púlpitos e plataformas digitais, o Brasil ainda resiste. Mas por quanto tempo? 2 Tessalonicenses 2:3-4 fala do tempo da apostasia e da manifestação do homem do pecado. E o cenário está sendo montado, peça por peça. Nos bastidores políticos e espirituais, o que está sendo construído é uma plataforma global. Controle, vigilância, perseguição aos fiéis. E o Brasil ainda está de pé, mas cambaleando. O que você vê como liberdade religiosa hoje pode desaparecer da noite para o dia. Tudo o que é preciso é um decreto, uma mudança, uma nova lei. E a Bíblia já avisou: virão dias em que terão aparência de piedade, mas negarão o poder dela. Agora entenda, o avivamento que Deus promete para o Brasil não será popular, não será televisionado, será silencioso, mas poderoso. Será nos lares, nos desertos, nas madrugadas em oração, será entre os pequenos. Os que não buscam aplausos, mas buscam o Altíssimo. E sabe por quê? Porque Deus está preparando o Brasil como refúgio espiritual para muitos que serão perseguidos em outras partes do mundo. Você consegue imaginar isso? Fugindo de lugares considerados livres e buscando refúgio no meio de um povo que carrega o fogo santo? Sim, isso não é fantasia, é realidade profética. Mas o inimigo sabe e quer impedir isso com todo tipo de distração: carnaval, imoralidade, idolatria, heresias. Quer tirar o foco do povo. Mas a palavra diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. É hora de despertar, de se posicionar, de decidir de que lado você está, porque o que vem será decisivo. O Brasil está prestes a entrar em um tempo de separação, não mais entre evangélicos e católicos ou igrejas e religiões, mas entre os que servem verdadeiramente a Deus e os que apenas usam o seu nome. Mateus 7:22-23 diz: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa é a palavra mais assustadora que pode ser ouvida por alguém que viveu dentro da religião, mas fora da obediência.
O que estamos prestes a ver no Brasil é um sacudimento espiritual. Deus vai permitir que estruturas caiam, templos que se tornaram palcos cairão, líderes que se perderam no orgulho serão expostos, movimentos que negociaram a verdade perderão força. Não é julgamento por ódio, é purificação por amor. Porque o Senhor só pode confiar uma missão tão séria como a que Ele tem para o Brasil. Há um povo que não divide o altar com o mundo. E aqui está uma revelação importante. O Brasil carrega no espírito a marca de uma nação sacerdotal. Lembra-se de como Deus separou a tribo de Levi no meio de Israel? Não porque eram os mais fortes, mas porque foram os únicos que não se dobraram diante do bezerro de ouro. Assim também será no Brasil. Deus está procurando os que não se dobraram, os que ainda choram diante da palavra, os que ainda rasgam o coração e não as vestes. E o Espírito Santo me faz sentir isso fortemente. Um tempo está vindo em que grandes milagres vão acontecer aqui, mas não nas grandes catedrais. Serão nas casas simples, entre os fiéis esquecidos, nas igrejas pequenas do interior. Porque é ali que o Senhor habita. Isaías 57:15 diz: Eu habito no alto e santo lugar, mas também com o contrito e abatido de espírito. E o mundo vai olhar para o Brasil e se espantar, porque o mesmo país que riam, que zombavam, será por um tempo um farol de resistência espiritual. Mas atenção, esse tempo será curto. É uma janela. Você precisa estar pronto. Quando a janela profética sobre o Brasil se fechar, não haverá mais tempo para preparação. O que vier depois será o cumprimento do que está escrito em Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Essa fome virá. E muitos procurarão ouvir a verdade e não encontrarão mais. Por quê? Porque hoje zombam, desprezam, ridicularizam o evangelho como se fosse brincadeira. E Deus, sendo longânimo, ainda espera com misericórdia. Mas o tempo da paciência se encerra e vem o tempo da justiça. Essa é a parte que poucos querem ouvir. Deus vai permitir que o Brasil seja chacoalhado como nunca antes. Terremotos espirituais, divisões internas, crises econômicas, guerras invisíveis e visíveis. Mas não será para destruir, será para limpar. O Senhor vai usar o sofrimento como peneira. E só ficarão de pé os que realmente estiverem alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo. Não nos títulos, não nas denominações, mas em Jesus. Mateus 24:12-13 declara: E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o Senhor pergunta hoje: Você está disposto a perseverar até o fim? Mesmo se for perseguido, mesmo se for rejeitado, mesmo que todos se calem e só você fique de pé. É isso que Ele está buscando no Brasil. Homens e mulheres de fibra espiritual, que não negociam princípios, que não vendem o altar, que preferem perder tudo, mas não perder a presença de Deus. E enquanto muitos estiverem correndo atrás de promessas terrenas, o remanescente no Brasil estará clamando: Vem, Senhor Jesus! E aqui está o aviso mais deste vídeo. Quando o fogo do avivamento se apagar, só restará o fogo da perseguição. E quem não estiver cheio do Espírito será consumido. Mas os que estiverem preparados, esses serão como Daniel na cova, como Elias no monte, como João no Apocalipse. E você? Vai estar entre os que fogem ou entre os que permanecem? Chegamos ao ponto mais crítico deste vídeo, e talvez ao mais profético. Você precisa entender uma coisa agora, antes que seja tarde. O Brasil está em contagem regressiva. O que virá sobre essa nação nos próximos anos será tão decisivo, que muitos vão se lembrar dessas palavras e desejar ter levado a sério. O Senhor está liberando sobre o Brasil um chamado de arrependimento coletivo, mas não será através de campanhas políticas. Não será em grandes shows de adoração. Será no íntimo, no secreto, nos quartos fechados onde corações quebrantados dirão: Senhor, perdoa nossa nação. Porque o que está em jogo não é apenas o futuro do Brasil, mas o destino eterno de milhões de almas. Zacarias 3:9 diz: E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Esse é o plano de Deus para o Brasil, passar pelo fogo para ser ouro puro. Mas há um limite. Um tempo em que o céu dirá: basta. E então quem estiver de pé permaneça. Quem estiver de joelhos clame. Mas quem estiver dormindo pode não acordar. Este vídeo foi feito para te abalar, para te acordar,
para te lembrar que você nasceu no país mais espiritual do mundo, e isso não é acaso. Não se conforme, não aceite o raso, não se distraia com o mundo. Jesus está voltando, e quando ele vier, a pergunta será: onde estava o Brasil? Estava de pé ou estava de costas? E hoje ele te pergunta: você vai ser um dos que silenciam ou dos que se levantam? Se esse vídeo tocou seu coração, escreva agora nos comentários com toda a sua fé: Senhor, desperta o Brasil, começa por mim. Sim, escreva. Não tenha vergonha. Esse comentário pode ser uma semente que o céu vai regar. E agora, se você ainda está aqui comigo, faça algo poderoso. Deixe seu like agora e se inscreva neste canal. Você não faz ideia do quanto isso ajuda a espalhar essa mensagem urgente. E não pare por aqui. Clique agora no próximo vídeo do canal, onde revelamos mais segredos espirituais que ninguém nunca te contou sobre o tempo do fim. O Brasil precisa acordar. E tudo pode começar por você. Maranata.